pessoal, bem-vindos ao meu segundo episódio do meu podcast. E hoje eu vou frisar e falar mais sobre os pilares da minha filosofia. Não sei se você conhece, mas o nome do podcast é Saber Chegar Pode. Por quê? Porque eu tenho 4 pilares: saber chegar, saber ficar, levar mais um e saber sair. E eu vou falar hoje, nesse segundo episódio, sobre os 2 pilares: saber chegar e saber ficar. O que eu vejo muito, quando eu era professor de estágio, eu sempre perguntava para o aluno, como que tá? Já tem emprego garantido? Já está trabalhando? E aí o aluno pegava e falava: como emprego garantido? Eu ainda sou um aluno, não tenho o meu Corém, como eu vou ter um emprego? E aí eu gosto de falar que um dos maiores erros do estudante é pensar que a vida profissional dele só vai começar quando ele entrar na sua categoria, quando ele pegar o seu Corém, quando pegar o diploma, sendo que ele já poderia estar formando ali uma rede de contato sólida, fazendo conexões e se envolvendo com as pessoas. Eu gosto de dar o meu exemplo porque quando eu era aluno no estágio, no campo de estágio, eu virei para um professor e falei: professor, no dia que tiver oportunidade, eu quero voltar para a faculdade como professor. Passou um ano e ele lembrou do meu nome e ele me convidou para voltar para a faculdade. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta que tem gente que acha que ela é um pouco errada, mas é bom fazer. E você que está me escutando, responda ela em casa. Hoje você tem 10 vagas. Alguém ligou para você e falou: olha, na sua categoria, se você é técnico, auxiliar, se você é da equipe multi, você recebeu 10 vagas de emprego agora. Você tem 10 pessoas para indicar? Você tem 10 pessoas que você confia, que você fala assim: não, eu assino meu nome aqui porque eu confio nessa pessoa. E aí eu fazia essa pergunta no estágio. E as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, 10 pessoas? Gente, uma sala pequena, chutando baixo, tem de 30 a 40 pessoas. Sala pequena. Eu já entrei em sala que tinha 100 pessoas. Então, eu olhava em volta, as pessoas não tinham 10 pessoas para indicar. E aí eu invertia as perguntas. Eu falava assim: tá bom, mas hoje alguém tem 10 vagas. Esse alguém vai lembrar do seu nome? Vai saber quem você é? Ele vai saber que você está formado? Ele vai saber que você quer trabalhar? E aí eu via que, de fato, as pessoas estão perdidas nesse sentido. Peraí, você está estudando, você quer tá estudando para arrumar um emprego. Eu também perguntava, eu falava: olha, você está estudando para trabalhar ou não? Porque eu já tive alunas que elas estavam estudando por um sonho. Ela não queria um trabalho, ela queria um diploma para colocar na parede. Já tive alunas que se formaram depois de 60 anos, porque era um sonho a ser alcançado e elas conseguiram com a formação. Tem gente que está atrás desse sonho, mas 99% quer trabalho. Então, vamos entender. Você está se formando numa área, numa categoria, numa classe. Nós temos nossa classe profissional e você é desconhecido. Ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o que você pode oferecer. Ontem eu simulei um processo seletivo com uma pessoa que fez processo seletivo hoje e eu perguntei: qual é o seu diferencial? O que no mercado as pessoas vão olhar e vai brilhar? O que você vai poder levantar e falar assim: olha, o meu maior diferencial é esse? E você vê que não tem. Todo mundo é igual, todo mundo se forma. Ah, eu tô atrás do meu diploma. Ponto. Mas quando você pergunta o que você fez no meio, durante, entre entrar no curso técnico, no curso da graduação e pegar o diploma, tá muito perdido. Então nós precisamos saber chegar. E como que eu chego antes de estar pronto? Fazendo conexões. Eu preciso... Gente, se eu estou numa sala de aula, todo mundo precisa me conhecer. Eu preciso conhecer as pessoas. As pessoas precisam saber meu nome. Eu preciso... É um bordão, mas é um bordão muito importante. Eu preciso ser interessante sem ser interesseiro. O que raios é isso? Eu ofereço algo, eu dou alguma coisa. Eu acabei de falar com uma pessoa que me apresentou o espaço e ele comentou. Ele falou: nossa, a minha esposa, ela é técnica, se formou como enfermeira e tá aí procurando. E eu falei: olha, toma meu contato, fala para ela mandar mensagem e eu vou te dar de presente para ela uma consultoria. Ele não me pediu nada, mas eu estou oferecendo algo. Eu sempre faço isso. Eu ofereço alguma coisa sem querer nada em troca. E conforme você vai fazendo isso muitas vezes, você vai criando um ecossistema de pessoas que no dia que você precisar de alguma coisa, ele vai querer te ajudar. E na maioria das vezes as pessoas te ajudam sem você nem pedir ajuda. Então, será que você não poderia estar fazendo mais? Será que você que foi naquele curso? Gente, tem gente que vai num curso,
paga no simpósio, e quando ele volta, você pergunta, você usou o conhecimento aonde? Você falou sobre as aulas? Você criou um tutorialzinho? Você criou um vídeo? Não. As pessoas estão muitas vezes pegando conhecimento, engavetando e guardando para ela. Gente, conhecimento bom é aquele conhecimento que transforma a sua vida e a vida das pessoas que estão em volta. Então você viu uma coisa diferente, você aprendeu algo diferente, mostra para um colega, mostra para alguém, leva esse conhecimento, não o engaveta. Então assim, saber chegar é pensar no amanhã, mas construir agora. É uma construção. Então eu preciso me conectar. Gente, se você tem um professor, ele já está na área e ele conhece várias pessoas. Então, peraí, o meu professor é uma boa pessoa para me conectar, é uma boa pessoa para ter uma relação ali, para ele saber. E gente pergunta, peraí, professor, como que é a área? Aonde você já trabalhou? Como que é? Nossa, dentro da área da saúde tem a parte privada, tem a parte do SUS, tem a parte do terceiro setor. Já trabalhou aonde? Nossa, fez concurso? Como que é o concurso? Como que funciona? O que que você recomenda? Eu vejo, semana retrasada eu fui numa escola e eu terminei a palestra e falei, gente, tem aí 20 minutos para você perguntar o que você quiser. Eu vou responder qualquer coisa, desde valor de salário a dificuldade do mercado. E teve 2 perguntas. As pessoas não estão, sabe? As pessoas estão tão naquela de eu tô fazendo agora, eu tenho que correr, eu quero ir para casa dormir, eu quero descansar, e esquece de estar presente, esquece de estar ali naquele momento. Então, se você está na sala de aula, vai estudar, vai fazer o seu melhor, vai entender e aprender o que precisa aprender, porque amanhã o mercado de trabalho vai te cobrar. Então, eu preciso começar a pensar nisso. O que eu estou fazendo hoje, eu estou construindo o meu amanhã. E eu preciso saber chegar. E um bom jeito de saber chegar é chegar antes. É chegar indicado, é chegar por alguém. A indicação, esses dias uma pessoa falou assim, mas esse mundo é muito cruel, porque uma pessoa com um currículo maravilhoso, ela não entra porque alguém que não tem um currículo nem tão bom assim foi indicado por alguém, e esse alguém entra. E eu virei para essa menina e falei, peraí, então você sabe como funciona o jogo e você não tá jogando? Por que você não tá jogando esse jogo? E ela falou, é porque eu acho isso desleal e não concordo. Eu falei, menina, enquanto você tá aí achando desleal, as pessoas estão empregadas. E você com currículo bom não tá empregada. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso entender quem vai levar o meu nome, quem vai me colocar nos lugares, quem vai falar, olha, o Obed é isso, o Obed é aquilo. Eu fui indicado para trabalhar como preceptor primeiro da graduação, depois eu já trabalhei como professor da pós-graduação. Nos 2 locais, as pessoas que me contrataram virou e falou, eu fui conversar com a sua coordenadora do seu curso. Eu fui perguntar quem é o Obed, como é o Obed. Então, assim, eles foram atrás de referências, eles foram atrás de entender quem sou eu. E aí o que eu vejo? Eu entro em faculdades, em colégios, eu já fui professor e agora na maioria das vezes eu sou um parceiro que vai ministrar uma palestra. E eu vejo aquele aluno que está lá no sentido de, eu tô pagando, eu quero receber, é os meus direitos. É aquela pessoa chata, aquela pessoa que você olha assim e você fala assim, peraí, esse daí é certeza que ele já fechou a porta dele, nem abriu, mas ele já fechou a porta dele. Porque como que você trata as pessoas. E detalhe, tá? Tem muito aluno que ele tá numa posição de eu tô pagando, o professor, a escola, eles são meus serviçais, então eu vou tratar de qualquer jeito. Fala, gente, a gente precisa entender e aprender que ali dentro da escola, independente se for curso técnico, auxiliar, se for graduação, se for pós-graduação, o professor é um contato excelente para te levar para algum lugar, para te indicar. Eu recebo toda semana a pergunta, Obed, tem alguém para indicar em tal área? Você conhece alguém? Essa semana eu recebi uma vaga bem específica e a pessoa falou, eu só vou contratar se for indicação. Você tem alguém para indicar? Então nós precisamos acordar. Então o saber chegar é entender que o meu nome chega na minha frente. As pessoas me conhecem, as pessoas me indicam, as pessoas gostam de trabalhar comigo. Eu postei esses dias uma foto e teve vários comentários falando da época que eu trabalhei com elas. As pessoas têm saudade e sentem falta do profissional Obed.
E aí, será que quando você sai do lugar como aluno, as pessoas vão ter saudade ou as pessoas vão ter alívio? Quando você sai do seu atual emprego, porque tem isso também, a pessoa é técnica auxiliar, ela se forma na graduação. E aí, no emprego de técnica auxiliar, ela vira um terror. Ela começa a não querer ir, começa a dar atestado, ela começa a não trabalhar direito, porque na cabeça dela, ela fala, eu já não sou mais técnico auxiliar, agora eu sou enfermeiro, então como enfermeiro, se não me quer aqui como enfermeiro, eu vou para outro lugar. Só que enquanto eu tô aqui, eu vou fazer tudo errado, eu vou não trabalhar direito. E, infelizmente, alguns processam, que eu peguei um caso esses dias que a pessoa processou a empresa. E a pessoa até me virou e falou assim, é um tempo que eu queria esquecer. Estando trabalhando como técnica hoje, é como se eu retrocedesse, regredisse e falou um monte de coisa. E aí eu dei um chacoalhão nessa pessoa, eu falei, menina, acorda. O que que você tem que o técnico te deu? A casa, o carro, as viagens, quem deu? Foi o trabalho de técnico. Então nós precisamos honrar, valorizar e aprender a entender que por mais que você pense que não, mas se hoje eu sou um auxiliar administrativo, eu sou uma pessoa auxiliar ou técnico de enfermagem, quando as pessoas me olham e eu estou me formando, eles já estão olhando e falando, peraí, como que é ele? Como que será ele como enfermeiro? Como que será ela como enfermeira? Será que ela vai dar conta? Porque a gente fala assim, não, mas isso é errado, porque eu ainda não sou, mas as pessoas já estão te avaliando como? Então eu preciso ter essa postura, como que é o meu relacionamento, como que, será que eu estou em rodinha, será que eu estou naquele grupinho que não está trabalhando direito, que fala mal da empresa, será que eu estou usando meu LinkedIn para só atacar minha categoria, para falar mal do Corém, mal do COFEM, mal do sindicato, ou será que eu sou um enfermeiro que fala bem da classe? Ou será que eu sou um enfermeiro, que eu tenho muito prazer de falar isso, que eu trabalhava no hospital e durante 2 anos seguidos eu fui convidado como enfermeiro representante da categoria da enfermagem para falar para a comunidade o que é enfermagem. Você entende isso? A menina do RH, quando me chamou, ela falou, Bed, você é um dos poucos enfermeiros que eu vejo que tem brilho na hora que vai falar. O seu olho brilha, você é um enfermeiro e você gosta do que você faz. Então, como que tá você? Será que você vai chegar, mas antes de você chegar no mercado de trabalho, vão falar, ó, mas lá na outra empresa ele deu trabalho, lá na outra empresa ele fez. Gente, acontece isso todos os dias. Eu recebo um currículo e eu olho e eu falo, nossa, trabalhou em tal lugar. Eu vejo nos meus contatos, eu conheço alguém do lugar. Eu ligo, falo, fulano, como que é essa pessoa aí? Quem era? E infelizmente, na maioria das vezes, o que vem de feedback não é coisa boa, é coisa ruim. Então eu preciso começar a entender como que eu vou chegar. Então será que eu estou criando uma redoma de conhecimento, de habilidades, eu tô ensinando as pessoas, quando as pessoas lembram e falam, nossa, aquele é um estudante de enfermagem, as pessoas falam, e ele vai ser um bom profissional, porque ele estuda, ele se adapta, ele está qualificado, ele vai em curso, vai em simpósio, vai em palestra, e detalhe, ele ainda distribui o conhecimento. Ou será que eu tô sendo uma esponja, que eu tô guardando, e pior, será que eu sou um estudante secreto? Será que eu sou um estudante que ninguém nem sabe que eu estudo? Uma coisa que me dá agonia, sabe? Eu fico agoniado porque você pega alguns estudantes no primeiro semestre dos cursos dele e ele enche o peito e fala, eu tô fazendo direito, tô fazendo medicina, tô fazendo engenharia. E você pega alguém no final da faculdade, no último semestre, fazendo estágio de enfermagem, e você pergunta, o que você faz? Aí fala, enfermagem. Não, o que você faz? Enfermagem. Ele parece que tem vergonha. Gente, desculpa, mas se você está se formando numa categoria, numa classe, que você não tem vontade de falar o que você faz, que você não tem desejo de trabalhar com ela, que talvez você tenha até algum preconceito, tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Não é errado, não tem erro nenhum de sair. E toda vez que alguém vem reclamar da enfermagem, inclusive você que está me escutando hoje, você pode falar assim, o Obed fala de uma enfermagem que eu nunca vivi, não conheço. Desculpa, eu sinto muito porque talvez você não trabalhou em bons lugares, você não teve boas pessoas para te moldar e te formar. Eu trabalhei, desculpa. Eu trabalhei em bons lugares, com boas pessoas. Eu me formei um bom profissional. Eu me formei um profissional que hoje, se você falar assim, Obed, vai ter que largar tudo que você faz hoje e arrumar um outro trabalho. Eu vou arrumar sem problema nenhum. Porque eu consegui não só aprender, mas colocar em prática e ter bons resultados. E a gente precisa entender isso. Será que você é um profissional
que quando tem oportunidade de falar da sua profissão, da sua carreira, falar do mercado, você fala bem ou você só fala coisa ruim? Você só fala que desvalorização, infelizmente das agressões que acontecem sim, da falta de segurança, da falta de salário, ou será que você olha e fala, peraí, sim, essa área aqui paga pouco, paga mal, mas você viu que tal área está pagando bem? Você viu que tal hospital, ele está literalmente pelos qualificados porque eles querem pagar, mas não tem gente habilitada e qualificada para trabalhar? Então a gente precisa começar a pensar e refletir quem é você. E se você está estudando, você está no melhor momento de ouvir isso, porque você tem que formar e ter muito mais além de que um currículo na mão e um diploma na mão. Você tem que ter conexões, você tem que ter pessoas que sabem quem você é, você tem que ter boas relações. E aí aconteceu isso com uma amiga minha médica. Ela me pediu ajuda para arrumar emprego, eu estava há um tempo já formada, e eu falei, fulana, como que você está usando o seu conhecimento? Como que você está levando o que você aprendeu na faculdade de medicina? Você está numa igreja grande. Você já um dia foi lá no seu pastor e falou assim, pastor, tal dia eu quero dedicar para a igreja, eu vou atender as pessoas, eu vou dar encaminhamento, eu vou dar conduta, puxa o pessoal que trabalha na igreja, na atenção primária, na rede básica, vamos ver os fluxos, vamos ver as rotinas, o que eu posso ajudar? E ela pegou e falou, não, Abed, eu nunca ajudei, eu não quero ajudar porque eu vou me expor. E aí ela tava pensando, pra quê, né? É bom ficar ali escondidinha. E eu peguei e falei, fulana, você tem um CRM na mão, coisas que muita gente quer e não vai conseguir ter. E assim, pensando profissionalmente, é uma ignorância você ter um conhecimento e você não colocar ele para jogo. Gente, eu não corro atrás de palestras, mas todo ano tem palestra, todo ano alguém me chama. Semana da enfermagem, eu tive que com meu sócio ver quem ia aonde, porque nós não tínhamos agenda para atender todo mundo. Eu não tô colocando cartaz, ministra-se palestra. Não, mas as pessoas veem o meu movimento. Quando você pega um enfermeiro formado, um médico formado, e ele não ajuda a sua comunidade, não retribui. Eu falei para ela, profissionalmente, é um pensamento burro. Pensando na parte da igreja, é um pensamento egoísta. Porque, peraí, você recebeu, de alguma forma, sua família teve condições, você foi lá, correu atrás, você fez. Só que na hora de retribuir para sua comunidade religiosa, você não está ajudando? Então não tem alguma coisa errada? Então pensa nisso, gente. Quem está chegando é o seu nome, é a sua profissão, são as suas habilidades, são o seu conhecimento, ou você é aquela pessoa que nunca fala com ninguém, que só fala para as pessoas quando precisa, para pedir, você é o chato. Todo mundo tem aquele parente que liga, e quando liga você sabe que é para pedir alguma coisa. Será que você é esse? Será que você é aquele que só liga quando tá precisando? Então a gente precisa começar a entender isso, porque isso é o saber chegar. E o saber chegar a gente cria hoje. Eu fui numa despedida de uma amiga minha, ela virou gerente de uma empresa muito grande há um tempo atrás, e eu não tô procurando emprego, e faz anos que eu não procuro emprego, tá? Faz anos que eu não procuro emprego. E eu fui na despedida dela, e quando eu tava saindo, eu dei um beijo, um abraço, e falei, fulana, chegando lá, se você vê alguma vaga, alguma oportunidade com a minha cara, você me conhece, você me formou, você sabe quem eu sou. Se você vê alguma coisa, me chama. Então, assim, eu criei conexões, eu abri portas e eu não deixo de fazer isso, por mais que eu não estou procurando emprego. Mas eu fico pensando assim, peraí, mas amanhã eu posso estar em um lugar melhor, amanhã eu posso estar fazendo outra coisa, amanhã... E detalhe, chegou vaga que eu não queria, não precisava. O que eu fiz? Eu direcionei, eu mandei para um amigo, eu indiquei para um próximo, eu indiquei para uma pessoa conhecida, amiga de um amigo. Então a gente precisa entender isso. Quando eu me posiciono, quando eu estou apto para o mercado, desde quando eu estou estudando, porque eu estou falando do curso técnico da graduação, mas após a mesma coisa, a especialização é a mesma coisa, MBA é a mesma coisa. Se você é um aluno que só vai para a sala de aula, só para ir lá, ver o conteúdo e vai embora, levanta e vai embora, você não se relaciona, eu até brincava com meus alunos, falava, gente, quem tira 10 aqui, tenta tirar 8, tira até 7, passa na média, mas pega esse tempo que você não vai estar estudando tanto e se relaciona com as pessoas. Porque quando você entra no mercado de trabalho, você vê que a teoria, a prática, isso vem com o tempo. Mas o lidar com a pessoa, o lidar com o ser humano, o lidar com o colega, o lidar com o chefe. Eu acabei de responder uma pergunta aqui no meu grupo, que o menino está em um processo seletivo, ele trabalha.
Mas ele tá indo para um processo seletivo. E aí ele me perguntou, e aí, Obed, eu falo ou não falo para minha gestora que eu tô indo num processo seletivo? E aí eu respondi, depende, tem várias coisas. Como é a sua relação com a sua gestão, como que é a maturidade da sua gestão, porque ela pode falar, nossa, que bom que ele tá indo para coisa melhor, mas ela pode querer atrapalhar a sua vida. Então a gente precisa começar a entender isso e trabalhar a arte de lidar com o próximo, trabalhar a arte de se conectar. Eu só tô gravando esse podcast hoje porque uma amiga minha, a gente estava conversando, eu falei, olha, eu tô procurando um lugar para alugar, para trabalhar. E ela falou, você já viu do projeto Teia? Você já viu isso? Você já viu o que tem? E ela falou, inclusive, lá tem outras coisas, viu? Dá para tirar foto, dá para gravar vídeo, dá para fazer podcast. E aí eu tô aqui. Então entende que eu só tô aqui por causa de uma conexão, mas detalhe, eu gosto sempre de reforçar isso. Tem muita gente que fala assim, eu queria ter uma rede de contato, eu queria estar próximo de pessoas, só que ninguém gosta, ninguém quer. Só que o quanto que você está disponível e acessível, o quanto que você está de fato querendo criar uma conexão. Porque tem muita gente que quer, mas quando você fala, fulano, você consegue fazer tal coisa, você consegue? As pessoas não querem. Então a gente precisa entender isso. O saber chegar começa muito antes. Começa muito antes do currículo, muito antes da formação. Começa no hoje, em criar conexões, de olhar para o lado e falar, peraí, eu tô no meu grupinho. Gente, mata o grupinho. O grupinho é a pior coisa que tem na sua vida acadêmica. Porque enquanto você tá no grupinho, e é aquela coisa, né? Eu conheço a Maria, Tiago, Beltrão, mas eu não posso me relacionar com as outras pessoas. Por quê? Porque o Tiago não gosta daquele povo, a Maria não gosta daquele povo. E aí fica você ali isolado, na sua bolha. Só que você esquece que quando você se formar, sua bolha não vai existir. Cada um vai para um lado, cada um vai para o mercado. E aí? E aí você vai precisar de falar, nossa, amanhã eu tenho um processo seletivo, esses dias eu recebi isso. Obed, eu tenho um processo seletivo de tal área e eu não sei nada dessa área. Eu não conheço ninguém dessa área. Você pode me ajudar? Eu peguei, coloquei no grupo e indiquei para outra pessoa. Mas você entende que eu tenho certeza que na sala de aula tinha alguém dessa área, só que a pessoa não se relacionou, a pessoa não se conectou. Então pensa nisso. O saber chegar está bem antes da entrevista, bem antes do emprego, bem antes do sim. Está na sua condução do seu dia a dia, no seu comportamento, no seu relacionamento. E aí você tem que entender. Será que você está se relacionando? Será que as pessoas te conhecem? Será que as pessoas sabem o seu nome? Ou você é um desempregado secreto? Que isso também acontece. Eu faço as consultorias individuais e eu pergunto, quem sabe que você está procurando emprego? Quem sabe que você se formou? E normalmente as pessoas respondem a mesma coisa. Falar, eu não falei com ninguém. Ninguém sabe. E aí você é um desempregado secreto. Gente, isso é horrível. É horrível. Você precisa se conectar, você precisa ser conhecido, você precisa ser referência. Eu pego pessoas com 5 especializações. Esses dias mesmo, a menina tinha um pós de estômago, uma pós cara, ela pagou caro na especialização, e eu falei, fulana, onde você usou esse conhecimento? Quem você ensinou? Quem você ajudou? Você deu um parecer técnico para alguém? E a resposta normalmente é a mesma. Fala, como, Obed? Eu vou ajudar alguém se eu não fui contratado? E aí, olha o erro. As pessoas acham que primeiro eu vou ser contratado para depois virar enfermeiro. Primeiro eu vou ser contratado para depois virar o profissional. E, gente, é o inverso. Primeiro você é o profissional para depois ser contratado. Se você trabalhava comigo lá em 2008, 2009, eu já falava da gerência. Eu já falava dos cargos altos. Eu já falava de estar na liderança. E aí teve um dia que estava tomando café com o pessoal e uma menina até brincou, né? A Leila. Ela era copeira da diretoria. E ela falou, Beth, se você quiser ir para lá, tem uma vaga lá na Copa, você não quer ir? E aí eu falei, não tô falando disso. Não é problema ser copeiro. Eu tô falando que eu vou estar lá como enfermeiro, porque lá tem enfermeiro. Eu vou pra lá como diretor, como gerente. E aí deram risada. Vai, kkkk, imagina. Então assim, não é de hoje que eu tô construindo a minha carreira, que eu vejo a minha carreira. Então a gente precisa tomar cuidado e entender. Eu tenho um conhecimento. Todo mundo. Gente, aí você tá estudando e você fala assim, mas eu tô estudando, eu não tenho conhecimento. Você entrou. Você já está estudando, você tem o conhecimento de entrar no curso. Tem gente que nem conseguiu entrar. Você está estudando, você entendeu uma matéria fácil, uma matéria de jeito simples, você já sabe como conduzir aquela matéria. Então, entenda isso. Eu tenho que saber chegar antes da formação. E um problema que eu vejo muito grande é o saber ficar.
Saber ficar é adaptação, é entender as pessoas, é entender que se eu fui contratado numa equipe diferente, num local diferente. E aí eu vejo as pessoas querendo entrar, já fazer acontecer. Eu falo, calma, se eu entrar na sua casa hoje, querer mudar todos os seus móveis, você vai gostar? Provavelmente não. No trabalho é a mesma coisa. Eu tenho que ter essa habilidade, eu tenho que ter a facilidade de olhar o ambiente, de entender e falar assim, opa, aqui funciona desse jeito. Ah, detalhe, eu vou orientar e mudar alguma coisa, antes eu tenho que entender, alguém me pediu? Eu vejo muitos profissionais novos no mercado querendo fazer e acontecer, e eu sempre faço a mesma pergunta. Alguém te pediu? Alguém te deu a liberdade? Alguém te deu o acesso? E aí eu vejo que as pessoas querem fazer e acontecer, mas para entrar no trabalho e ficar, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser flexível, eu tenho que entender a rotina, eu tenho que entender as pessoas. E, gente, no primeiro momento, naquele primeiro mês, entrou no trabalho, é observação, é entender quem manda, quando manda, onde manda. Tem as lideranças, tem a gestão, mas tem os líderes indiretos, tem pessoas que não têm cargo de liderança e é mais líder do que o próprio líder. Eu preciso entender onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas. Baseado nisso, eu vou conseguir saber ficar. Então, saber chegar, eu vou chegar antes. Saber ficar, eu fico baseado na adaptação. Se eu não tenho adaptabilidade, eu não vou ficar. E é isso o conteúdo desse segundo episódio. Eu espero que esteja te ajudando. Eu quero muito que você compartilhe, que você comente, que você manda para alguém. E lembra, é um conteúdo não só para quem está estudando, porque se você é um profissional da área da saúde, você vai estar estudando sempre. Então você sempre será um aluno. E se você entrar no curso, muda o hábito. Chega mais cedo, saia mais tarde, conheça todo mundo, fale com todo mundo. Seja uma pessoa acessível e que queira criar de fato conexões e laços, porque uma amizade só é criado quando duas pessoas querem criar essa conexão e esse laço. Não adianta uma só querer. E normalmente tem muita gente que fala que quer, mas quando você fala, peraí, mas você tem que andar com a pessoa, você tem que fazer algumas coisas, você tem que... A pessoa fala, ah, não é bem isso. Então assim, conexão é isso. Duas pessoas que querem se conectar. Aprenda a chegar e aprenda a ficar. E muito obrigado por compartilhar e estar mais uma vez comigo aqui. E vamos que é só o começo. Obrigado, pessoal.